Bom dia, meu povo! Bem-vindo ao nosso Café com Lê. Café com Lê que nessa semana, excepcionalmente, está acontecendo na terça-feira. Quem for chegando vai dizendo se o som tá ok, vai dando joinha. Bom dia, Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos. Tiago, bem-vindo, Tiago, seja muito bem-vindo. E por qual motivo o Café com Lê essa semana na terça? Muita gente me perguntou. Gente, vira e mexe eu coloco o café na terça, ele sempre acontece às segundas-feiras, ele na maioria das vezes acontece às segundas-feiras às 7h45. E ele fica depois gravado aqui no IGTV, vai para o meu canal do YouTube em formato podcast, mas às vezes eu tenho que encaixar algum treinamento muito cedo, então não tem como eu estar em dois lugares, e aí eu coloco na terça-feira, ou às vezes tem alguma viagem, enfim. Então, é por esse motivo que às vezes o cafezinho acaba ocorrendo na terça-feira. Rose, minha linda, Tati, meu povo, Tânia, a Gabi, esse povo maravilhoso, a Gi que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de gestão do tempo e produtividade. Quem sugeriu esse tema foi uma mentoranda muito querida, quando eu fiz a enquete, e ela colocou lá como sugestão de Café com Lê, gestão do tempo e produtividade. Gente, antes de eu falar, eu vou dar uma ferramenta, uma dica para vocês, só que antes eu quero levar vocês a algumas reflexões. Sempre eu digo, ferramentas, dicas, conceitos, a gente tem muito sobre qualquer aspecto. Se você digitar lá na internet, gestão do tempo, produtividade, você vai ter N ferramentas. Se você digitar o assunto comunicação não violenta, comunicação assertiva, você vai ter N ferramentas. Hoje é muito fácil você ter o conhecimento. A grande questão que prejudica a gente colocar esse conhecimento em prática e ele se tornar uma competência é que muitas vezes os nossos comportamentos, a nossa disciplina, algo dentro da gente impede que a gente coloque. É por isso que às vezes a gente tem que olhar para a gente, peraí, por qual motivo isso está acontecendo? Por qual motivo eu não estou conseguindo me organizar? Por qual motivo eu não estou conseguindo usar essa ferramenta? Por qual motivo eu não estou conseguindo usar essa dica de assertividade? Então, tudo na vida, conhecimento é muito fácil, mas transformar em competência é algo que você precisa olhar para você e entender como você funciona, para entender se aquela ferramenta ela serve e por qual motivo ela não serve muitas vezes. Tá? Então é esse olhar para dentro de você, ou seja, é se conhecer mesmo, para que você possa usar o conhecimento que hoje é muito fácil. Eu sou da época da Barça. Quem aqui é da época da Barça? Gente, a Barça era o Google de antigamente, né? Uma coleção de livros vermelhos, capa dura, assim, que eu amava e que, assim, poucas pessoas tinham na casa. Nossa, eu lembro que em casa demorou um tempão pra gente ter a Barça. Quando minha mãe pôde comprar, meus pais puderam comprar a Barça, eu ficava ali horas pesquisando. Quem é da época da Barça, né? Então, todo o conhecimento, acho que do mundo estava ali reunido naqueles livros. Hoje, e que era bem limitado em vista hoje do Google, dos sites de procura e tudo mais. Então, assim, hoje é muito mais fácil, do que na minha época. A gente tem muito conhecimento. É por isso que, quando eu não consigo colocar esse conhecimento em prática, dá uma olhada dentro, tá? Por qual motivo eu não estou conseguindo, por qual motivo é essa a minha dificuldade. Então, essa é a primeira dica. Bom, então vamos lá, gestão do tempo e produtividade. A primeira grande dica, tá, que eu vou dar para vocês e que parece boba, mas não é nem um pouco boba e eu uso muito isso, gente, uso muito. Para mim, as distrações são um pouco mais desafiadoras e mais constantes do que a maioria das pessoas por conta do meu déficit de atenção. Quem tem déficit de atenção sabe disso, não vou ficar falando sobre isso, tá? Quem já leu meu livro tem a história, quem quer saber, compra o livro, leia, que lá tem muito explicando sobre isso. E, enfim, para mim as distrações acontecem de uma forma muito frequente e é muito fácil eu me distrair e eu não acabar prejudicando a minha produtividade se eu não tomar alguns cuidados.
Então, o primeiro cuidado que eu tomo, e que não é à toa que ele é um dos sensos do 5S, é a organização. Organização do espaço físico. Primeira coisa, tá? Quando você for começar a trabalhar, sempre que eu não estou, eu começo o meu dia, que não seja em atendimento presencial, porque quando é atendimento presencial você está lá, né, no cliente, você está no, enfim. Mas apesar que tem os atendimentos presenciais aqui no meu escritório, então eu faço a mesma coisa. Sempre que eu vou começar o meu dia, que o espaço é meu, tá? O que eu faço? Organizar esse espaço, limpar esse espaço. Tem a mesa lá do meu escritório de casa. Primeira coisa que eu faço, eu tiro tudo, organizo, deixo cada coisa no seu lugar, passo até um alquinho, ventilo, deixa tudo, o espaço físico muito organizado. Isso ajuda. Até para você, quando você está cozinhando, olha uma coisa louca. Quando eu tenho muito estímulo, eu tendo a ficar perdida, né, por conta do meu TDAH. E aí o que acontece? Me gera ansiedade. Então, por exemplo, às vezes eu vou cozinhar 2, 3 pratos ao mesmo tempo, um arroz, um feijão, uma carne, e se eu não me organizo fisicamente, me gera muita ansiedade. Então, o que eu faço? Bom, para carne eu vou precisar disso, para arroz eu vou precisar disso. Então, a primeira coisa que eu faço é a organização física do local. Tá? Então, eu tô dando a dica até para você, se você for dona de casa, se você trabalha fora, a primeira coisa é a organização física. Coloque as coisas limpas, claras, ali na tua frente, organizadinhas, cada coisa no seu lugar, tá? Isso é a primeira coisa para que seu tempo renda, para que você aproveite melhor o tempo e para que tire um pouco daquela ansiedade. Lugar bagunçado gera ansiedade, porque você não se encontra, você perde tempo procurando as coisas. Então, a primeira grande coisa é a organização física, tá? E a segunda grande coisa é a gente saber priorizar. Para priorizar, é importante que você coloque num papel, num caderno, no computador, num Word, num aplicativo. Hoje tem vários aplicativos que ajudam a gestão do tempo. Enfim, qualquer lugar em que você tire aquilo que está aqui e coloque, né? Ou virtualmente, ou num papel, ou um papel físico, ou virtual, enfim. Saia da sua cabeça aquilo que está aqui. Por qual motivo? Quando fica aqui, preciso lembrar disso, preciso fazer aquilo. Isso também gera uma ansiedade grande e você se perde nos seus pensamentos e, claro, acaba se perdendo no seu dia a dia. Então, primeira coisa é pegar o que está aqui. Para que você vai guardar aqui, criatura? Se existe um espaço que você pode guardar, você pode tirar da sua cabeça e colocar. Seja papel, seja computador, seja o que for. Tira daqui e coloca ali, tá? Colocou? Ufa! Agora é priorizar aquilo que você colocou. Sabe por qual motivo a gente perde muito tempo? Porque a gente não sabe distinguir o que é importante do que é urgente, do que é importante, mas não é urgente, do que é... Enfim, existe uma matriz de priorização que eu já ensinei. Na verdade, por isso que eu falei, gente, existem várias regras, várias dicas, várias ferramentas. Num Café com Lê eu fiz... Tá? Eu ensinei a regra das 2 horas sobre priorização. Então, procura aí algo sobre gestão do tempo, não lembro o nome dele, tem um Café com Lê sobre isso. Também é uma ferramenta, é bem bacana, é a que eu utilizo muito. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, se você estiver me assistindo depois, né, estiver assistindo esse Café com Lê lá no YouTube, pode buscar ali gestão do tempo, prioridade, alguma coisa nesse sentido. Também tem um vídeo lá falando sobre isso. Hoje eu vou falar sobre uma outra ferramenta, uma outra matriz de priorização. Mas eu vou procurar simplificar da forma da forma que eu consegui aqui para que a gente entenda realmente o conceito. Primeira coisa, a gente perde muito tempo fazendo aquilo que não é tão importante ou não é urgente. Então, como entender o que é uma coisa ou outra? Olha só, algo que é importante e é urgente. Eu tenho uma cotação para entregar de um cliente que até às 9 horas da manhã, né, do outro dia. É uma cotação que ele tem horário, ele pediu até esse horário. Então, isso é importante e isso é urgente. Eu preciso priorizar mesmo aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que vai afetar
gravemente a minha produtividade, o meu desenvolvimento, o meu trabalho, o meu cargo, a minha função. Então, isso é importante e é urgente. O que é importante, mas não é urgente? Por exemplo, planejamento, fazer estratégias, estabelecer metas. Isso é extremamente importante, mas não é urgente. Eu não preciso fazer para ontem, mas eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, não achar um tempo para fazer, vai se tornar urgente depois, tá? Por quê? Porque quem não planeja, depois acaba apagando incêndio. Então, planejamento, fazer as estratégias, rever metas é extremamente importante, mas não é urgente. Dá para você colocar num prazo maior ali, a hora que você puder fazer, sempre entendendo o que é importante e priorizando. Algo que é urgente, mas não é importante. Algo que você tá lá fazendo, alguém te interrompe, eu tô precisando rapidinho responder um fornecedor, tarará. Cara, aquilo não é importante para o seu trabalho, mas é urgente porque tem outras pessoas que estão dependendo daquilo. Então, de repente, uma interrupção, um telefonema, isso é importante, não é importante, mas é urgente. De repente, você tem que parar o seu tempo. E o que não é importante e não é urgente? Redes sociais, celular, ficar ali nas redes sociais, Zap, Instagram, Face, enfim, qualquer mídias sociais, ficar lá no cafezinho 200 horas, conversar demais, tudo isso não é importante, não é urgente. São coisas que você pode fazer, no seu almoço, na sua pausa, entende? São coisas assim que até são legais de serem feitas para dar uma distraída, uma equilibrada no ritmo, mas no momento certo, para não quebrar. O grande problema é o que acontece. O ser humano, é por isso que a gente tem dificuldade em colocar as ferramentas em prática, porque leva muito daí coisas que a gente carrega. Por exemplo, nós seres humanos tendemos a fugir de tudo aquilo que é dor, de tudo aquilo que não é gostoso, não é prazeroso. Aí você tá lá com a sua lista de prioridade, só que aquilo que é extremamente importante e é urgente, ou não é importante, não é urgente, mas é importante, tipo um planejamento, uma meta, uma estratégia, mas você não gosta de fazer, o que acontece? Você vai deixando para depois, você não faz. E aí você se distrai com as mídias sociais, você se distrai caçando coisas para ajudar o outro, enfim, você se distrai com coisas que não são aquilo que realmente você precisa fazer. Então a gente coloca coisas como se elas fossem extremamente importantes, extremamente urgentes, coisas que dá para esperar. Perceba isso? Mas por quê? Porque eu não quero fazer aquela atividade, aí eu vou deixando, ela se acumula, depois gera mais ansiedade. Quando eu estou ansioso, eu tendo a não conseguir produzir e não fazer a gestão do meu tempo, E aí fica aquele emaranhado total. Então a gente precisa olhar para as nossas atividades. Então, primeira dica de hoje, organização física, do espaço mesmo. A segunda, fazer a lista de tudo que você tem que fazer. E terceira, lembrar dessa matriz de priorização, separando o que é importante e urgente do que é importante, mas não é urgente, do que não é importante, mas é urgente, e aquilo que não é importante nem é urgente, que a gente perde tanto tempo. Celular, gente, são ladrões. Eu falo celular, mas as mídias, quando ele fica pitando, ou se você, o computador, se você coloca as suas mídias no computador, enfim, as mídias sociais são grandes ladras do tempo e da nossa produtividade. Gente, eu fui falando, porque esse é um assunto que tem muito conteúdo e eu fiquei com medo e nem interagi com vocês. Deixa eu ver aqui quem foi entrando, foi fazendo sentido isso para vocês. Compartilha comigo se às vezes você se perde naquilo que não é importante, naquilo que não é urgente. Como é isso para você? Rose, minha linda, bom dia, linda. Bom dia, minha maravilhosa. Bom dia, minha maravilhosa. Hoje estarei aí, hein? Me aguarde.
Bom dia, pessoal. Tema top. A Gi falou, Felipe entrou, a dona Nidia entrou, a Ana, eu. Nidia, um beijo. Que bom ter te visto nesse final de semana. Quem mais? Quem mais entrou? Flávio, Tiago, Tony, sejam todos... Ah, Sasha, que saudade. O Ian voltou, Sasha. Quando que você vem pra cá pra gente se ver? Que saudade. A Tânia escreveu assim, fumar gasta muito tempo. Então, Tânia, e você sabe que o fumar gasta tempo e de repente ele acaba sendo uma desculpa nossa, quer dizer, nossa não, eu não fumo, mas tipo assim, muitas vezes uma desculpa pra sair daquilo. É o que eu falo, a gente... tá sempre buscando prazer e desviando da dor. Então não quer fazer aquela atividade, às vezes, tá ali, quer uma válvula de escape e acaba indo fumar para se distrair. É onde que você perde. Cada vez que você sai daquilo que você está fazendo, da sua concentração, demora alguns minutos para você voltar e se concentrar. Então, claro que a sua produtividade vai cair. Entende? Ai, Alexandre, você quer que a gente seja um robô? Cara, claro que não. Pensa uma pessoa, né, que adora interagir, adora tomar um café, adora conversar, só que assim, eu aprendi a fazer essa minha gestão do tempo por questão de sobrevivência, porque pra mim é muito fácil me distrair, é muito fácil eu perder o foco, é muito fácil desandar. Por quê? Por conta que eu me distraio muito facilmente, com um estímulo, um pouco estímulo faz eu me distrair. Então eu tenho que tomar os cuidados para que isso não aconteça. Então assim, pode interagir, deve fazer o social, deve tomar o café, deve, enfim. Só que assim, separe os momentos, né? Olha, eu vou produzir aqui até essa e essa atividade, depois eu vou fazer uma pausa. E faz aquela pausa, na pausa fique lá concentrado e depois retome. O que não é legal tá aqui, para a conversa, volta, fuma, vai ver o celular, tarará. E aí chega no final do dia, cara, você tá acabado e não sabe por qual motivo. Olha pra sua lista e fala, nossa, eu fiz, sabe cachorro que fica rodando em volta do rabo? É tipo isso que a gente fica, entendeu? Porque você fala, parece que eu fiz e não fiz muita coisa. Por quê? De repente você ficou fazendo coisas não urgentes, não importantes, ou urgentes e não importantes o tempo todo. E aquilo que você precisava focar, você gastou sua energia com as distrações. Fez sentido isso pra vocês? A gente tá chegando ao fim de mais um cafezinho. A Sasha colocou, saudade de vocês, conteúdo importante, preciso muito. Todos nós, Sasha, todos nós. E olha, eu vou dizer uma coisa, a gente tá num momento, né, numa era que a ansiedade é o mal do século, né, cara? A gente fica muito, como a gente tem muito estímulo, isso gera muito ansiedade. Para eu ficar ansiosa para dar conta, 2 palitos. Eu preciso aplicar o código T em mim o tempo todo, me observar, entender o que está acontecendo. Por qual motivo? Por conta dos estímulos, me distraem. Eu fico com aquele receio de não dar conta, então se eu não me vigio, a ansiedade é acionada. Então, a grande dica sempre é organizar fisicamente, planejar sempre minhas caixinhas com o que vai ser feito, em que momento vai ser feito, para aí depois começar a fazer uma etapa e outra. E celular eu deixo ele, enquanto eu estou produzindo, virado para baixo, para a tela não ficar no mudo, para não ficar caindo aquelas mensagens. Se o WhatsApp está na web, eu tiro o som para não ficar caindo e não ficar com estímulo. Enfim, os estímulos, eles são grandes ladrões do tempo e geram muita ansiedade. Gerando ansiedade, logo você não vai produzir e vai fazer um mal para você. Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Vou deixando vocês com uma semana aí abençoada. Um beijo no coração. E segunda-feira a gente volta com mais um cafezinho. Quem tiver alguma ideia, olha, Alexandra, por que você não aborda tal tema? Vai me dando as ideias, né? Que uma hora ou outra eu acabo abordando o tema que você pediu, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.